Muito boa tarde a todos. Acabámos de receber o relatório de situação do novo coronavírus, libertado pela Direção-Geral de Saúde. Como já terão constatado, temos hoje um total de 5.170 casos confirmados. Significa que temos mais 902 casos do que tínhamos ontem, ou seja, temos um crescimento de 21% de casos confirmados. Temos, neste momento, à espera de resultados laboratoriais 4.938 casos. Temos já 43 casos recuperados e ocorreram 100 óbitos. Estes 100 óbitos significam uma taxa de letalidade de 1,9% e, atendendo à faixa etária em que estes óbitos se localizam, sobretudo nos maiores de 70 anos, temos uma taxa de letalidade nos maiores de 70 anos que é de 7,9%. Gostava de assinalar que o boletim epidemiológico de hoje, o relatório de situação de hoje, já não apresenta os casos estrangeiros. Os casos estrangeiros foram imputados às suas regiões e, portanto, faço já esse sublinhado para a vossa atenção. Depois, gostava ainda de sublinhar, ainda em relação ao boletim epidemiológico, ao relatório de situação, que mantemos cerca de 89% dos nossos casos confirmados em domicílio e temos, neste momento, 418 casos internados, dos quais 89 estão em unidades de cuidados intensivos, de acordo com aquilo que é a informação reportada pelas regiões e pelas instituições. Dito isto, uma primeira nota para sublinhar que, de acordo com os dados de que dispomos agora, a incidência máxima da infecção estará adiada para o final de maio. Isto indicia que as medidas de contenção que temos adotado, que todos temos adotado, designadamente ficar em casa a não ser para ir trabalhar, estão a ser efetivas. Mas queria também destacar que continuamos a estimar um número muito elevado de casos, que venhamos a ter um número muito elevado de casos, mais elevado ainda do que aquilo que temos, de infecção por Covid-19, Isso coloca uma enorme pressão sobre o sistema de saúde português, sobre todos nós, e todos temos, portanto, de fazer aquilo que está ao nosso alcance para enfrentar o melhor possível aquilo que nos espera. Nesta fase, isso tem sido repetido ao longo desta semana, o objetivo do nosso trabalho é reduzir a transmissão da infecção e mitigar os efeitos da doença, da Covid-19. O Serviço Nacional de Saúde, concretamente, está a responder e, ao mesmo tempo, a melhorar a sua preparação. E quero dar 3 notas sobre aquilo que têm sido os resultados na melhoria dessa preparação. Como sabem, recebemos e estamos agora a distribuir equipamentos de proteção individual, mais equipamentos de proteção individual. A proteção daqueles que se encontram na prestação de cuidados, mas também daqueles que lidam com doentes, por exemplo, em estruturas residenciais para idosos, por exemplo, em determinadas atividades essenciais onde há contacto exposto entre pessoas, é essencial. Uma utilização criteriosa das máscaras e dos outros equipamentos é também a melhor garantia, a melhor forma de garantir que aqueles que de facto precisam de equipamentos de proteção individual, concretamente de máscaras, as tenham disponíveis num contexto em que todos sabemos que o mercado mundial enfrenta uma grande escassez. Temos connosco hoje a Sra. Vogal dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, além do Sr. Presidente do Instituto Nacional da Farmácia e do Medicamento. Como sabem, estas duas entidades do Ministério da Saúde têm estado a coordenar as aquisições adicionais para a preparação para a Covid e recordo-vos que ontem de manhã aterrou um voo que trouxe 4 milhões de máscaras cirúrgicas compradas pelos nossos serviços centrais e ainda 2 milhões de máscaras cirúrgicas compradas pelos nossos hospitais
e entidades do setor da saúde. Trouxe também fatos de proteção, cobre-botas e viseiras em quantidades mais reduzidas. Ontem à noite aterrou também um avião que trazia mais 1,1 milhão de máscaras FFP2, os designados respiradores, que trazia 550 mil máscaras FFP2 de uma doação e que trazia também 1.200.000 máscaras cirúrgicas. Queremos agradecer de uma forma muito forte a todos os doadores, à Embaixada da China, aos doadores particulares, aos doadores institucionais. Por outro lado, recebemos e estamos a alargar testes para detecção da infecção. Recordo-vos que desde as 0 horas de quinta-feira foi alterado o procedimento de acesso à realização de testes, de acordo com a nova fase da pandemia em que nos encontramos. A possibilidade de prescrição direta de testes pela linha de saúde 24, com aplicação de um algoritmo, levou a um crescimento dos testes em realização ou já realizados. Os hospitais de referência e os laboratórios associados estão agora sob maior pressão. Estamos muito gratos ao seu esforço na gestão de zaragatoas, na gestão de reagentes, na gestão de tudo aquilo que nós todos consideramos em cada ponto do sistema como uma urgência de obtenção de resultados. Entretanto, chegaram também 60 mil testes e foram doadas, foi recebida a doação de várias zaragatoas. Quero deixar aqui uma palavra especial, não só a todos aqueles que fazem compras neste momento e que pesquisam diariamente as possibilidades de aquisição, mas sobretudo e também aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, aos patologistas clínicos e a todos os académicos e investigadores, e foram muitos, que nos últimos dias nos ajudaram a pensar em novas respostas, a montar novas respostas, a alargar aquilo que é a nossa capacidade de testes. Terceiro aspecto que eu queria sublinhar na nossa preparação. Encomendámos e vamos receber a doação de ventiladores. Recordam-se que na semana passada, no domingo passado, pagámos mais de 500 ventiladores a diversas entidades. E a EDP e a Galp, entre outros, mas também particulares, como a senhora Ming Shu Su, doaram equipamentos, entre muitas outras entidades que já manifestaram a sua intenção de também o fazerem. Estamos a identificar e a preparar equipas para cuidados intensivos, um trabalho que vai continuar e que tem sido apoiado por vários membros da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, a quem quero também agradecer. Neste momento, o seu esforço é o de integração de equipas, de integração nas equipas de novos profissionais, médicos e enfermeiros, de preparação e junção e disponibilização de materiais informativos e de preparação dessa fase da nossa resposta, dessa fase mais intensa da nossa resposta. Estes foram os trabalhos que temos estado a realizar. Neste momento, sabemos que o nosso maior desafio, além de todos os outros, são as unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados e as estruturas residenciais para idosos e também os lares. Sabemos que os seus utentes são os portugueses de maior risco e, para os apoiar, precisamos que a identificação de casos suspeitos mobilize um esforço muito intenso, muito articulado, muito harmonioso e tempestivo de várias entidades, desde logo das autoridades de saúde, também da Segurança Social, mas também da Proteção Civil, das autarquias locais, de toda a comunidade. É do seu trabalho que depende muito daquilo que é a resposta a estas situações. Precisamos da disponibilidade de voluntários com competências técnicas que possam, por vezes, substituir, quando adequado, quando não haja possibilidade de encontrar soluções dentro das equipas, na substituição de cuidadores que precisem de ir para a quarentena ou de se afastar porque são casos confirmados. E nunca é demais sublinhar
que um idoso que está estável não precisa de hospitalização, não precisa se reside no seu domicílio, não precisa se reside numa qualquer instituição e que, portanto, temos que encontrar respostas que permitam evitar que estas pessoas tenham de ser hospitalizadas por inexistência da alternativa, na medida em que isso iria consumir depois a capacidade que os hospitais precisam para as respostas agudas. Este trabalho que temos estado a intensificar nos últimos dias, nas últimas horas, vai agora entrar numa fase em que vamos emitir orientações, novas orientações mais concretas para todas as entidades. Gostava de vos fazer mais uma referência, de que estamos a reforçar a nossa articulação e instruções para o apoio, os cuidados às populações vulneráveis, concretamente pessoas que estão detidas, pessoas que são migrantes que vivem em instituições de apoio ou, concretamente, sem abrigo. Ou também pessoas que têm comportamentos aditivos e que estão a receber cuidados de saúde. Queremos fazer um agradecimento muito especial às organizações não governamentais que trabalham nesta área e dizer-lhes que contamos com a disponibilidade delas para o trabalho que aí vem. Termino. Hoje é sábado, está sol, mas não é um dia comum. O número de doentes que vamos ter depende do comportamento de cada um de nós. Temos de viver esta primavera e esta Páscoa de uma forma diferente. Não vamos poder estar juntos como gostávamos, provavelmente. Mas isso é essencial para que possamos voltar a estar juntos. Muito obrigada e agora colocávamos à disposição das vossas perguntas. Da TVI e da CMTV, a senhora Ministra disse que o pico de Covid-19 em Portugal seria no final de maio. Que semana estamos a falar? Da última semana? Quantos novos casos é que prevêem ter nessa pior semana em Portugal? E no total de casos acumulados, quantos é que prevêem ter nessa altura? E depois perguntar também qual foi o número de aumento de testes desde que começou a fase de mitigação, quantas pessoas foram testadas nas últimas 24 horas e até porque temos casos de pessoas que até ontem iriam fazer o teste porque estavam com sintomas de tosse ligeira e que, entretanto, souberam que não vão fazer o teste porque não há testes suficientes e que estão a ser dadas prioridades a grávidas, crianças e idosos. Portanto, perceber o que é que se passa aqui. Muito obrigada, Carolina, pelas suas questões. Eu iria depois passar à Sra. Diretora-Geral de Saúde para responder à sua primeira questão sobre aquilo que são as modulações epidemiológicas e aquilo que são as nossas estimativas. Podemos um dia destes convidar para vir também connosco a uma destas sessões, a uma destas conferências, as pessoas que fazem a modulação epidemiológica da Direção-Geral da Saúde e do INSA e da Academia, mas aproveitava para esclarecer a questão dos testes. Nós temos o reporte de que foram realizados cerca de 40 mil testes entre o dia 1 de março e o dia 26 de março. Temos também o reporte, e sabemos que é assim, de que algumas pessoas foram enviadas para casa e recomendado que voltassem mais tarde, depois de receberem uma mensagem do hospital, porque no momento não havia ou a zaragatoa ou o reagente. É nesse sentido que esperamos de todos a colaboração no seguimento das orientações transmitidas e que partilhamos convosco aquilo que tem sido a nossa dificuldade na aquisição no mercado internacional de alguns destes materiais. Aquilo que queremos dizer muito claramente é que a regra definida de testar é também a nossa prioridade. Mas sabemos que essa regra tem também, da parte da própria Organização Mundial de Saúde, das entidades internacionais, uma recomendação sobre aquilo que devem ser as prioridades a estabelecer, a definir, a utilizar, no fundo, no caso de escassez de testes. E são essas que nós procuramos sempre seguir. Uma nota de esperança na medida em que recebemos hoje, como disse na minha nota inicial, um conjunto significativo de testes que nos permitirão restabelecer alguma capacidade de realização de testes. Muito obrigada. Então eu vou tentar responder ao que é que estamos a fazer para perceber a evolução da epidemia. Portanto, nós temos os casos que diagnosticamos em cada dia.
Sabemos que esses casos já se infectaram outras pessoas nos dias anteriores, mas ainda não foram apanhados pelo pelo sistema de saúde, portanto ainda não foram testados ou ainda não têm sintomas e, portanto, o que estão os académicos a fazer é uma aproximação diária ao que será a realidade e, portanto, temos sempre uma estimativa que é superior àquela que está reportada, porque, como já vos dissemos, algumas pessoas ainda não estão detetáveis. Dito isto, conseguimos já projeções a uma semana, que é muito importante para nós fazermos planeamento, e estas projeções servem exatamente para planear e prever o impacto, portanto, não são coisas públicas, não por uma falta de transparência, mas porque têm um objetivo muito concreto e podem ou não realizar-se, e depois o que os matemáticos vão fazendo é ajustando todos os dias a realidade e a curva. E tudo indica que as medidas de contenção que foram tomadas a nível social, nomeadamente do distanciamento e todas as medidas desde o dia do encerramento das escolas, estão de facto a abrandar a curva, que era um dos nossos grandes objetivos. Se esse abrandamento vai levar a que o pico aconteça na última semana de maio ou na penúltima, nós não sabemos. Isto é afinado ao dia. O que nós já prevemos é que o pico, como já foi dito, não vai ser um dia apenas, vai ser um planalto com casos mais ou menos semelhantes durante vários dias. Portanto, é um mecanismo que o Ministério da Saúde tem para projetar e prever que tipo de recursos é que necessita com uns dias de antecedência. E isto é muito útil para efeitos de preparação. Mas em relação a números, não nos pode avançar que números é que são projeções e são projeções para efeitos de planeamento e, portanto, não nos parece que seja útil, até porque causa expectativas em relação a se lá chegamos ou não chegamos. São instrumentos de trabalho que nós temos para planear a oferta de cuidados de saúde e isso sim é muito útil. Nós percebermos o que é que nos pode esperar em cenários plausíveis. Muito boa tarde a todos. Filipe Canhoto Ribeiro, da RTP. A primeira pergunta pode ser um pouco dura e intensa, mas os portugueses querem saber, uma vez que nos chegou à redação a denúncia de que há um parecer entregue na Ordem dos Médicos, de que já existe um conjunto de critérios que poderão ser entregues nos próximos dias ou semanas aos médicos para definir quem vive e quem morre, um pouco à semelhança do que acontece ou aconteceu em Itália e Espanha. E pergunto muito concretamente se essa lista de critérios já está a ser entregue aos médicos e que conjunto de critérios são esses. Há uma outra pergunta que também está a preocupar, pelo menos na região norte, e hoje vimos através do boletim, os números são cada vez maiores, quer de casos infectados, quer também de mortes. Eu pergunto porque é que a ARS do Norte, vocês, da vossa parte, não aceitaram o conselho de fechar ou pedir um cordão sanitário em 4 municípios. São eles Vila Nova de Gaia, Maia, Valongo, Gondomar, que só hoje no boletim há registro de 773 casos. Porque é que esse cordão sanitário não foi aceito? E já que falo aqui na ARS do Norte, a RTP sabe e teve conhecimento que só ontem é que a ARS do Norte enviou para a Proteção Civil do Porto, a muito custo, a lista de pessoas infectadas para cumprir esse isolamento obrigatório. Porque é que, passado tanto tempo, só agora é que há essa lista e foi entregue essa lista? Muito obrigada, Filipe, pela sua questão. Bom, relativamente ao tema dos critérios que estarão a ser preparados pela Ordem dos Médicos e por alguns colégios de especialidade, penso que foi isso que referiu, relativamente à utilização de cuidados intensivos, penso que era essa a pergunta. Vou dizer-lhe aquilo que sabemos sobre o tema. Depois iria pedir à Sra. Diretora-Geral de Saúde que se pronunciasse sobre a questão dos cordões sanitários e vou também explicar, e começar já por aí, sobre aquilo que são os mecanismos, os circuitos que estão estabelecidos para a partilha de informação sobre os casos confirmados entre as várias áreas governativas. Quando o Ministério da Saúde, concretamente, através das suas autoridades de saúde nacional, regional ou locais, têm dita cuja listagem de casos confirmados, essa articulação é feita com o Ministério da Administração Interna. É o Ministério da Administração Interna que tem que gerir e que gere bem essa informação. Temos, obviamente, todos o maior empenho
em fazer uma boa articulação para que todos nós façamos aquilo que são as nossas funções, a nossa missão, mas não nos parece que haja qualquer vantagem em gerirmos esta epidemia com um critério de classificação, quase que de estigmatização individual daquilo que são os casos confirmados. Os casos confirmados ou os casos em vigilância são pessoas ou pessoas doentes ou pessoas que estão em autocuidado, que nós recomendamos que se abstenham de fazer aquilo que não devem fazer, que caso persistam em condutas que não são corretas, no fundo acabamos por identificar e entregar às autoridades que têm competência para tal. Mas não continuo a sublinhar e a reforçar que uma gestão deste processo que passe por uma qualquer forma de estigmatização das pessoas não nos parece a forma mais adequada, mais eficiente para atuar. Relativamente à questão dos cuidados intensivos, o Ministério da Saúde está também a considerar a necessidade de pedir pareceres, uma vez que receba os documentos preparatórios dos colégios de especialidade ou da própria Ordem dos Médicos, designadamente à Comissão de Ética para as Ciências da Vida ou à Comissão de Ética e Investigação Clínica. Estamos a equacionar essas várias possibilidades, mas neste momento estamos muito tranquilos com aquilo que temos e que sabemos que existe, que é uma decisão clínica de profissionais que são preparados deontologicamente pelas suas ordens profissionais e que são altamente preparados para responder àquilo que são as dificuldades do seu exercício profissional, de acordo com o melhor juízo ético e deontológico em cada momento, em situação Covid como em situação de não Covid. E, portanto, compreendemos aquilo que possa ser a ansiedade de prepararmos aquilo que possam ser decisões e de todos ficarmos confortáveis com elas, mas a certeza de que o juízo ético e deontológico dos nossos profissionais é, neste momento, aquilo que é o instrumento que temos no terreno que toma decisões, deixa-nos muito confortáveis. Então eu vou começar por complementar tudo o que a senhora Ministra disse, obviamente, e dizendo que, de acordo com o decreto 2A, foi aquele que, enfim, determinou ou operacionalizou o estado de emergência, e no estrito respeito pela privacidade das pessoas, as autoridades de saúde, quando põem alguém em confinamento obrigatório, podem, a nível local e estritamente local, para efeitos de fiscalização, fornecer listas nominais à PSP ou à GNR. E isso fazem, que é para garantir que as pessoas que foram colocadas em confinamento obrigatório, repito, de facto não saem desse confinamento. Dito isto, é a única situação onde está previsto a entrega de listas nominais. Para todos os outros parceiros, damos os dados agregados, obviamente a nível distrital, a nível regional, muitas instituições carecem de dados agregados, mas sempre o respeito pelas pessoas e, portanto, é uma decisão da Autoridade de Saúde Local com a sua PSP ou com a sua GNR para efeitos de garantir que o isolamento, que o confinamento obrigatório está a ser cumprido. Relativamente às decisões que foram sendo tomadas e bem pelas autoridades de saúde, quer do Norte, quer do Centro, quer até do Algarve, em função do risco, só há uma revogação temporária das medidas instituídas para efeitos de uniformização. Portanto, quer eu como Autoridade de Saúde, quer a senhora Ministra, vamos dentro de muito poucas horas emitir um documento que uniformize procedimentos. Dito isto, as autoridades de saúde ainda têm muitos mecanismos para agir. O primeiro, o mecanismo de base de avaliação do risco de determinados grupos de pessoas ou determinadas pessoas, pode sempre fazê-lo. Segundo, a intervenção pedagógica junto das populações com recurso a outros parceiros, sejam do CEF, sejam das forças policiais, pode sempre fazê-lo. Estas medidas coletivas é que carecem de uma maior uniformização a nível nacional e por isso a senhora Ministra e eu como Autoridade de Saúde estamos a compilar o que é
a realidade nacional de todas as autoridades de saúde para emitir, enfim, uma recomendação que em qualquer momento seja utilizada em função do risco por qualquer autoridade de saúde. Portanto, é apenas um mecanismo de harmonização. Irina Melo, da agência Lusa. Eu queria insistir, tinham falado em 21 mil casos no pico. Queria insistir se ainda estão a trabalhar com base nesses números ou se os números já estão diferentes. Queria saber quando é que chegará o material que não veio ontem no avião. E queria perguntar, há uma pressão grande sobre o Serviço Nacional de Saúde, como disse, por causa do Covid, mas continuam a existir outros doentes que não Covid. Os profissionais de saúde já falam numa epidemia paralela. Queria saber como é que o Ministério está a trabalhar para evitar que o Serviço Nacional de Saúde não trate também as outras pessoas. Muito obrigada, Irina, pela sua questão. Relativamente ao material que ainda não veio, eu se calhar passava aqui à doutora Sandra Cavaca e ao senhor doutor Rui Ivo para aquilo que entendessem descrever, discriminar, porque há muitas coisas que de facto que ainda não chegaram e que vão chegar nos próximos dias. A nossa expectativa era que com estes 2 fornecimentos iniciais conseguíssemos repor uma certa normalidade de fornecimentos e que agora passemos a ter uma cadência de entregas que nos permita, de facto, melhorar aquilo que é a nossa resposta, designadamente partilhando também equipamentos de proteção individual com outras áreas governamentais e utilizando-os mais difusamente, utilizando-os em maior quantidade no sistema. A questão sobre os casos não Covid. De facto, o Serviço Nacional de Saúde não parou e nem só de Covid está a funcionar o Serviço Nacional de Saúde. O que nós sabemos é que desde o início de março e até meados do mês, a procura dos serviços de urgência diminuiu 30%. E na semana anterior à semana que está agora a findar, portanto não tenho os dados ainda desta última semana, só nessa semana tinha caído, a procura de serviços de urgência tinha-se reduzido 60%. Temos a percepção de que muita da procura que não aconteceu poderá corresponder a situações que encontraram respostas por vias alternativas, desde logo as consultas telefónicas, as chamadas telefónicas, a procura de cuidados de saúde primários, porque eu estou-me a reportar a números das urgências hospitalares. Mas também temos a percepção de que há aqui um risco, que é o risco de os doentes que chegam aos cuidados de saúde serem doentes com a sua sintomatologia, a sua patologia mais agravada, porque estão a retardar a procura de cuidados. E com esse aspecto estamos muito preocupados. E, portanto, aquilo que estamos a fazer neste momento é não só a proceder a uma identificação clara dos casos que estão a não ser encaminhados, que estavam previstos ser tratados e que não estão a ser tratados, portanto, a atividade programada, no fundo, que está a ser suspensa, para a podermos encaminhar para, eventualmente, para hospitais limpos, digamos assim. Vamos contar nesse esforço com outros parceiros do sistema de saúde, como é óbvio, já tínhamos isso pensado, preparado. Vamos continuar nos hospitais onde seja possível manter circuitos completamente estanques, a trabalhar. Por outro lado ainda, dizer-lhes que estamos também a trabalhar com várias autoridades de saúde, designadamente é a nossa intenção trabalhar com os colégios das especialidades na identificação daquilo que possam ser as circunstâncias mais prementes. Sabemos que cada doente é um caso e, portanto, aquilo que é a definição de algo que é urgente e que não é urgente em termos abstratos tem de ser sempre aferida por aquilo que é a prioridade clínica definida pelo clínico em função do caso concreto, mas estas são as nossas linhas de trabalho que neste momento temos. Não há só Covid no Serviço Nacional de Saúde e estamos a procurar responder também às outras patologias. Só um bocadinho. A doutora Sandra ou o doutor Rui Ivo? Muito boa tarde. Chegarão na próxima semana, segunda e terça-feira, carregamentos vindos provenientes da China. Trarão o número que já foi veiculado, 200 mil testes para reforçar o estoque que já temos. Chegarão também respiradores FFP2, máscaras cirúrgicas, batas, fatos, toucas,
luvas. Portanto, há um carregamento que se fará, em princípio, terça-feira, que traz 100 toneladas de equipamento de proteção individual só para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, estamos a repor os estoques que estão em escassez, como a Sra. Ministra já referiu. Portanto, penso que respondi à sua pergunta. Posso. Boa tarde a todos. Posso também dar aqui uma informação complementar a isto que a Dra. Sandra Cavaco referiu, que é para além deste reforço que vem a partir, sobretudo, da China, nós também conseguimos, entretanto, que graças à disponibilidade da indústria nacional, a reforçar a capacidade de disponibilizar estes equipamentos. Posso dizer-vos, aliás, há um site, microsite, que já está disponível, podem aceder através da área do Covid, da Direção-Geral da Saúde, onde poderão ver as indicações que nós demos para que qualquer empresa que queira trabalhar nesta área o possa fazer. Neste momento, o que podemos dizer é que já temos unidades que estão disponíveis para produzir máscaras, luvas, batas, viseiras, fatos e também temos zaragatoas. Portanto, esta possibilidade agora vai também reforçar, digamos, a cadência de disponibilidade destes equipamentos. Estando a usar da palavra, gostava também de vos dar uma nota, porque também tem a ver com a reserva central, que é onde iremos também incluir agora alguns medicamentos, nomeadamente os medicamentos experimentais. Portanto, iremos também dispor de quantidades de alguns fármacos que, ainda que estando a ser utilizados com evidência limitada, como aliás hoje é visível nas notícias da nossa imprensa, mas esses medicamentos são importantes e, nomeadamente, estou aqui a referir-me, sobretudo, à hidroxicloroquina e estou também a referir-me a uma associação do lopinavir com o ritonavir e, eventualmente, depois ainda a associação com o terceiro fármaco, que é o interferão. Portanto, esses produtos também passarão a estar também na nossa reserva central e já agora também dar uma nota porque também iremos estar envolvidos num conjunto de ensaios que irão ser feitos a nível nacional, também em colaboração com a OMS e, portanto, Portugal estará também envolvido a esse nível, o que permitirá também incluir os doentes que estão nas nossas unidades. Muito obrigada. O Instituto de Medicina Molecular, só agora para esclarecer, também fazem parte dessa testagem? Sim. Já agora aproveito para perguntar se são credíveis. Os testes do Instituto de Medicina Molecular... Começar a ser testados na terça-feira? Sim, nós temos estado a trabalhar com o IMM, temos um bom e antigo trabalho com o IMM e até o método utilizado é aquele método que o PCR real-time, ou seja, um método que, de acordo com as organizações internacionais e as recomendações internacionais e também o entendimento do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, é aquele que confere maior fiabilidade à identificação da infecção nos casos precoces de infecção e é muito bom poder contar com o IMM nessa parceria e estendê-la. Eventualmente isso vai nos permitir garantir celeridade de resposta e fiabilidade de resposta a um conjunto de outros setores que não estritamente de saúde, que também precisam de testes, e estou a pensar, por exemplo, nas forças de segurança. Pergunta do Jornal Expresso: como explicam as diferenças do número de testes realizados diariamente? Eu não tenho a certeza de compreender bem a pergunta, mas percebo que têm surgido notícias que referem que o número de testes é aferido fazendo uma conta muito simples, subtraindo o número de casos confirmados entre os dias. Penso que é o número de casos suspeitos entre dias. Ora bem, nós gostávamos de sublinhar que pegar no relatório de situação e subtrair os números de casos suspeitos entre dias poderá não ser a forma mais fiável de obter o número de testes. E vou tentar explicar porquê. O número de testes é naturalmente superior ao número de casos suspeitos. Desde logo, um caso suspeito pode fazer vários testes. Pode fazer um teste inicial, pode fazer um teste de controle. Nós fizemos, por exemplo, vários testes no início do surto, repetidos nos hospitais de referência e no Laboratório Nacional de Saúde Ricardo Jorge, para verificação de que os laboratórios de referência nacionais dos hospitais estavam a trabalhar bem, estavam a trabalhar com fiabilidade. Por outro lado, um doente, já sabem, pode realizar vários testes.
Um caso pode confirmar, pode realizar vários testes. Desde logo, realizará vários testes para aferir se já está recuperado ou não está recuperado. E, portanto, não nos parece que esta leitura seja a correta. Aliás, ela não é a correta. Eu compreendo que todos queiram saber o número de testes que estamos a realizar. Nós não tínhamos esta informação colhida automaticamente e com fiabilidade, e foi por isso que ainda não a partilhámos com toda a comunidade e designadamente com a comunidade científica. Dei-vos há bocado um número que foi fornecido pelos serviços e que é o de que desde o dia 1 de março até ao dia 26 de março, ainda não temos os dados de ontem, terão sido realizados cerca de 40 mil testes. E aquilo que estamos a trabalhar é no sentido de tornar esta informação cada vez mais fiável e certa, porque estamos a recolher números de testes realizados de muitos pontos do sistema. Reparem, desde logo, de muitos pontos do Serviço Nacional de Saúde. Depois, de sítios do Serviço Nacional de Saúde onde tradicionalmente não existia capacidade de diagnóstico. Um centro de saúde que hoje faz uma zaragatoa é uma zaragatoa que depois vai ser transformada num resultado laboratorial e num teste. E, portanto, isso tradicionalmente não tínhamos mecanismos de recolha dessa informação. Por outro lado, todos os parceiros que estão a trabalhar connosco, quer os da academia, quer os do setor privado, também estão a reportar informação, mas nós estamos ainda a agregá-la. Gostava de sublinhar ainda um outro aspecto, já que a pergunta me permite, que é alguma leitura que tem sido feita entre testes e países. E quando comparamos testes e países, eu acho que vale a pena pensar que quando falamos de número de testes da Alemanha ou da França ou da Espanha, estamos a falar de países com uma população muito superior à nossa e que também não nos parece, sob o ponto de vista técnico, adequado associar testes e óbitos. Por uma razão muito simples, infelizmente, o teste não é a garantia de que o óbito não vai acontecer. O teste é um instrumento de decisão clínica, como sempre. Diria eu que, como sabem, não sou médica, mas que, de facto, penso poder dizer isto com toda a confiança. Teste é importante para nós sabermos o que fazemos individualmente, o que fazemos enquanto sociedade, o que fazemos enquanto prestadores de cuidados de saúde, mas é um instrumento. Muito obrigada. O Jornal I gostaria de saber quantos profissionais de saúde estão infectados e quantos estão em isolamento por terem contactado com doentes ou colegas infectados. Passava a senhora diretora já sim? Poderia. Eu tenho aqui o número. Muito bem. Portanto, à data de hoje, reportado, nós temos 764 notificações de médicos, enfermeiros e auxiliares, portanto, profissionais de saúde no geral, que são Covid positivo. Quantos é que estão neste momento ainda em quarentena? Depende, porque os primeiros que foram detectados como positivos já poderão ter tido 2 testes negativos e terem recuperado. Portanto, esta situação nós vemos habitualmente uma fotografia, mas depois cada um destes casos evolui como se isto fosse um filme. Portanto, à data, 754 casos foram reportados como positivos entre os profissionais de saúde, que estarão em diferentes níveis da sua evolução e, portanto, pode haver aqui casos já recuperados, sendo que a maior parte neste momento estará a fazer o seu tratamento domiciliário, como mais de 80% dos doentes estarão. Portanto, estarão em domicílio com sintomatologia ligeira. Última questão, Rádio Renascença. O Presidente da Associação de Administradores Hospitalares manifestou preocupação com a dificuldade que os doentes não Covid estão a ter no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Além disso, temos tido notícia de vários centros de saúde encerrados, como é o caso de Hermesinde e de Valongo, onde um centro de testes está pronto, a funcionar há uma semana, mas aguarda autorização. E os lares e centros de cuidados continuados continuam a queixar-se de falta de materiais de proteção individual. Que resposta está a ser dada a estas situações? Penso que era a última questão. Portanto, falta de materiais de proteção individual, que resposta está a ser dada a estas situações? Eu faria um breve comentário e passava a Sra. Diretora-Geral de Saúde, porque há bocado havia uma série de coisas que pretendia explicar melhor. Tá bem. E que assim seriam, depois encerraríamos dessa forma as nossas intervenções. Só para referir a questão dos centros de testes que possam ainda não estar a funcionar. A nossa preocupação
foi que, por agrupamento de centros de saúde, fosse encontrada uma resposta de acordo com o planeamento regional e com a melhor resposta em termos geográficos e de distribuição da população. Isso não quer dizer que tenhamos que abrir em todos os sítios centros de testes, até porque o centro de testes precisa, desde logo, de reagentes, de zaragatoas, de pessoas para fazer a colheita. Portanto, vai haver muita oportunidade para colaborar com o Serviço Nacional de Saúde, que vai precisar muito da colaboração de todos e penso que não temos que o fazer só através de centros de testes ou só através de doações de ventiladores ou só de uma forma ou de outra. Há muito espaço para todos os que pretendem ajudar o Serviço Nacional de Saúde o façam e nós ficamos imensamente agradecidos, mas temos que fazê-lo com base naquilo que é a lógica, a abordagem técnica e claro que estamos sempre disponíveis para discutir aquilo que sejam entendimentos diferentes e para concertar soluções com as autoridades locais e regionais que intervêm nestas áreas. Muito obrigada. Era só uma pergunta que ficou por responder e que eu quero dizer. Foram feitos cenários, como vocês sabem, antes de começar a epidemia e são apenas cenários. Agora nós temos valores já projetados de acordo com os dados da epidemia e provavelmente o número de casos em cada semana será superior ao que foi inicialmente calculado, mas superior de uma forma ainda controlada, porque não é demais dizer que temos tido as medidas de contenção. Portanto, isto é um equilíbrio entre aquilo que nós estamos a tentar baixar, mantendo, por exemplo, a população em casa, e o que o vírus vai tentar fazer, que é expandir-se. Portanto, isto aqui há duas forças contraditórias. Dito isto, temos que estar preparados para ter um número superior de casos, até porque, como já aqui foi dito, nós baseamos-nos muito na realidade chinesa e neste momento já temos a realidade de outros países e já estamos a aprender com esses países. E também à medida que, não como instrumento para decidir se se morre ou não, mas como instrumento para conhecer melhor em alguns grupos os positivos, e aqui refiro os positivos e não os negativos, vamos se calhar encontrar nós, os europeus em geral, casos que passariam debaixo da malha, por exemplo, no início na China, porque serão aqueles que serão assintomáticos, apesar de darem positivos. Portanto, respondendo claramente à vossa pergunta, temos que estar preparados para um número provavelmente superior de casos, sendo que isso vai sempre depender do que nós conseguirmos baixar a pressão do vírus e do que o vírus vai tentar contrariar, que é fazer o seu percurso infectando cada vez mais pessoas. Isto é, de facto, uma luta, não quero chamar guerra, porque já sei que tem sido conotado, mas é de facto um esforço diário, dia a dia, do Serviço Nacional de Saúde, do sistema de saúde e da sociedade, para o vírus tenta invadir-nos e nós tentamos que ele não nos invada. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada a todos.